O Senhor Jesus foi crucificado. Os evangelhos nos garantem que ele entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. Portanto, nosso Senhor Jesus ficou pendurado no madeiro das 9 da manhã às 3 da tarde. Pendurado no madeiro de maneira que os seus pés não tocavam no chão, assim também como as suas mãos não tocavam no céu. Aquele Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, entre a terra e o céu, ele estava fazendo as pazes do nosso pecado com Deus. Ele entregou a sua vida para que nós fôssemos resgatados. E durante esse período que o Senhor Jesus ficou entre o céu e a terra, pregado na cruz do Calvário, ele proferiu algumas palavras. Para ser mais específico, ele proferiu 7 frases, 7 palavras. Mas em que ordem? E o que significava cada uma daquelas palavras? É sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Quando olhamos para a cena do Gólgota, nós entendemos que o Senhor Jesus fez do Gólgota um púlpito e pregou o mais intenso dos seus sermões. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira frase que o Senhor Jesus proferiu na cruz do Calvário está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e no verso 34, em que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, para nós entendermos a intensidade dessa frase, nós precisamos recordar que o Senhor Jesus foi preso na noite anterior a esse acontecimento. Então ele foi levado a um julgamento diante de acusações falsas, um julgamento tendencioso que tinha como objetivo tirar a sua vida. Ele foi acusado de 2 crimes graves: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. A palavra do Senhor nos informa que ele foi esbofeteado, cuspiram nele, ele foi espancado, ele foi açoitado sem dever fim algum. Depois, como se não bastasse, zombaram dele, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e disseram: se tu és um rei, onde está a sua coroa? Não há rei que não tenha coroa. E desceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. E depois pegaram uma cana e bateram na sua cabeça com aquela cana, e deram aquele cana como se fosse o mastro de um rei. Colocaram sobre ele um tecido de escarlate e se prostraram diante dele, dizendo: ó rei. A zombaria começou, irmãos. E depois eles vendaram os olhos do Senhor Jesus e batiam nele, e batiam na sua cabeça e disse: tu és profeta, profetiza quem foi que te bateu. Irmãos, aquela humilhação durou toda a madrugada, de maneira que nosso Senhor Jesus, ele passou aquela madrugada em claro, sofrendo, sendo açoitado, sendo escarnecido. Como se não bastasse, colocaram sobre os seus ombros um lenho pesado, as suas costas já feridas pelos açoites. Para quem não conhece, irmãos, o açoite romano, o chicote romano, ele era feito de tiras de fogo. E na ponta de cada tira tinha pedaços de ossos de animais. De forma que quando aquele algoz dava uma chicotada no Senhor Jesus, quando ele tirava o chicote, tinha pedaços de carne. E o Senhor Jesus suportou todo esse sofrimento por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Então colocam sobre os seus ombros um madeiro pesado, nos seus lombos, nas suas costas já machucadas. E ele caminha até o Gólgota, e ali ele é crucificado. Quando ele é levantado daquela cruz, a multidão começava a zombar dele. Uns meneavam a cabeça, e outros diziam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és o Messias, se tu és o Rei, desce da cruz e vamos crer em você. Irmãos, o Senhor Jesus, ao invés de
multidão ensandecida, com juízo, com justiça, porque era a condenação que aquela multidão merecia. Ao invés de ele lançar palavras de condenação ou de maldição contra aquela geração, apesar daquela multidão não ter misericórdia do sofrimento de Jesus, é o Senhor Jesus que olha para aquela multidão com misericórdia. Ele olha para aquela multidão com misericórdia e profere a primeira frase, ou a primeira palavra da cruz, que é uma oração. Ele olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, imagina o tamanho do amor. Como é possível alguém olhar com misericórdia para os seus algozes? Mas ele estava sendo coerente com aquilo que ele sempre ensinou. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, ele diz: se vós saúdam somente os seus amigos, que galardão vocês esperam? Se vocês amam somente os que vos amam, que recompensa esperais? Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos, e orem por aqueles que vos maltratam e perseguem. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus havia coerência entre o que ele vivia e o que ele ensinava. Aleluia. Mas essa frase do Senhor Jesus, esse perdão, essa oração, esse pedido para que Deus perdoe aquela multidão, ela vai impactar um dos ladrões que estavam com o Senhor Jesus naquela cruz. O Senhor Jesus estava crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E o relato de Mateus diz que os dois ladrões que estavam crucificados por Jesus são barões. Mas depois dessa palavra de oração, isso mexe com um dos ladrões, de maneira que ele começa a censurar o outro ladrão. Lucas capítulo 23, verso 39, nos diz que aquele ladrão olha para o outro que estava ao seu lado e diz: mesmo diante dessa condenação, você não tem a Deus? Porque o outro ladrão, ele disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós também. E aquele ladrão que outrora zombava de Jesus, ele olha para seu amigo e diz: mesmo diante dessa condenação, você não tem a Deus? Nós estamos pagando por um crime que nós cometemos. Essa condenação é justa pelos nossos atos, mas este nada fez. E aquele ladrão, que a história o chama de Dimas, ele olha para o Senhor Jesus convertido, reconhecendo que o Senhor Jesus é Rei e Senhor. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus então profere a segunda frase, a segunda palavra da cruz. Ele olha para aquele ladrão e diz: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra da cruz é uma palavra de salvação. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando eu olho para a fé daquele ladrão, é uma fé extraordinária. Porque, irmãos, é fácil reconhecer que o Senhor Jesus era Rei e era Deus quando via Ele andando sobre as águas. É fácil reconhecer que Jesus é Deus e é Senhor quando Ele estava realizando milagres, quando Ele estava curando enfermos, ou quando Ele estava no monte da transfiguração com as suas vestes resplandecentes. Mas aquele ladrão, ele reconhece que Jesus é Rei e é Senhor no pior momento da vida do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava preso em uma cruz, ensanguentado, agonizando. Ainda assim ele olha para o Senhor Jesus e reconhece que Ele era Senhor e Rei. Senhor
lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, irmãos, ele não ouviu o julgamento de Jesus, ele não ouviu o questionamento de Pilatos, quando Pilatos disse a ele: tu és rei? E o Senhor Jesus respondeu a ele e disse: tu dizes. Não, o meu reino não é desse mundo. O Senhor Jesus disse a Pilatos que era rei e que o reino dele não era desse mundo. E aquele ladrão na cruz, ele reconhece essa verdade. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. A fé desse ladrão foi capaz de encarar a multidão ensandecida, de encarar o seu companheiro que estava insultando o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós aprendemos três coisas, algumas coisas importantes sobre salvação. Primeiro, irmãos, nós aprendemos que a salvação não é pelas obras. A salvação não é uma obra meritória, não é por mérito. Porque se fosse por mérito, aquele ladrão jamais ouviria isso do Senhor Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Nós entendemos aqui que a salvação é graça, é favor imerecido, é um presente de Deus, porque se fosse por obras, aquele ladrão jamais alcançaria. Porque ele mesmo confessou com a sua boca que os seus atos o levaram àquela condenação. Ele vivia uma vida de crime, uma vida de maldade, uma vida de perversidade. Aleluia. Mas ele foi encontrado pela graça de Deus. Uma outra verdade que nós aprendemos sobre a salvação é imediata. O Senhor Jesus disse àquele homem: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a salvação é um processo. A salvação ela tem três estágios: justificação, regeneração e santificação. Mas acontece que a justificação ela é imediata. A partir do momento que o pecador crê no Senhor Jesus, ele é justificado. Paulo, explicando isso, falando de Abraão, ele diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Até porque, irmãos, não há nenhum justo, nós somos justificados. Nós vamos entender ao longo dessa mensagem que é a justiça de Cristo que está sobre nós, e não a nossa própria justiça. Nós aprendemos também que salvação é estar com Cristo para sempre. O Senhor Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus está dizendo: você estará comigo na eternidade. Aleluia. Quantos têm essa esperança de passar a eternidade com o Senhor Jesus? Outra coisa que aprendemos aqui, irmãos, que faz toda a diferença: a reação do pecador diante da oferta da salvação. Aqueles dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Aqueles dois ladrões estavam crucificados ao lado do Salvador da humanidade, do Deus encarnado, do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que fez a diferença foi a reação diante da oferta da salvação. Essa mesma salvação está sendo pregada aqui nessa noite. Talvez você ainda não tenha um encontro com o Senhor Jesus, mas o que eu quero te dizer nessa noite é: aproveite a oportunidade. Assim como aquele ladrão aproveitou a oportunidade. Quando eu olho para o cenário da cruz, pastor Daniel, nós vemos ali 3 homens crucificados, e 3 homens morrem. A diferença é que um morre para os seus pecados, um segundo morre nos seus pecados, mas o terceiro e mais importante, ele morre pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor.
palavra, palavra de salvação. E a terceira palavra da cruz, ou a terceira frase que Jesus profere na cruz do Calvário, está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 25, ao verso 27, em que Jesus, olhando a sua mãe, e vendo ali que estava o discípulo a quem ele amava, ele disse: mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Eu acho maravilhoso do Senhor Jesus é que ele estava ali nas suas últimas horas, antes de ser morto na cruz do Calvário, e ele não deixou de se preocupar com a sua mãe. Ele estava preocupado com o bem-estar de sua mãe. E ele olha para o seu discípulo mais próximo, aquele que os evangelhos diz o discípulo a quem ele amava. E ele diz àquele discípulo: eis aí a tua mãe. E o texto diz que a partir daquele dia, Maria passou a morar com João. Mas por que não Pedro? Por que não Tiago? Por que Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João? Porque Jesus sabia que entre os seus discípulos era o único que viveria tempo suficiente para cuidar da sua mãe até o fim da sua vida. Aí eu abro um parênteses para te perguntar nessa noite: como tem sido o cuidado seu ou da sua mãe? Como tem sido o seu cuidado para com seu pai? Como tem sido o seu cuidado para com seus familiares? Você tem se preocupado com eles? Você tem dito a eles o quanto eles são importantes para você? Amém. O quanto eles são importantes, o Senhor Jesus nos mostra, irmãos, que apesar de ele estar morrendo na cruz, ele estava preocupado com a sua mãe. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, a história nos diz que quando João pastoreou a igreja de Éfeso, Maria viveu em Éfeso. Ou seja, a terceira frase da cruz, a terceira palavra da cruz, uma palavra de cuidado, uma palavra de solidariedade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. E essas trevas duram 3 horas. E durante essas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus ficou em silêncio. Aquelas trevas, irmãos, representam o pecado de toda a humanidade. O pecado de pecadores de todos os tempos. Pecadores que não nasceram, pecadores que ainda vão nascer. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim da história, o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre o Senhor Jesus. E aquelas trevas, aquela escuridão simbolizam o pecado. Porque o Senhor Jesus, mesmo não tendo cometido pecados, a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que mesmo o Senhor não tendo cometido pecado, Ele se fez pecado por nós. Todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Meu Deus. A palavra do Senhor chega a nos dizer em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Ele se fez maldito por nós. Toda a maldição do pecado estava sobre o Senhor Jesus. Porque o texto diz que maldito for todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós. Ou seja, toda a maldição do pecado, toda a maldição da lei foi lançada sobre o nosso Senhor Jesus. A nossa morte, a nossa condenação, tudo aquilo que ia contra a justiça de Deus, que provocara a ira de Deus, foi lançada sobre o nosso Senhor Jesus. E portanto houve trevas na terra. E depois dessas 3 horas de silêncio, 3 horas
horas de trevas, o Senhor Jesus profere a sua quarta frase da cruz, uma palavra de angústia. E ele diz, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46, diz: o Senhor Jesus dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Uma referência ao Salmo 22, verso 1, porque a palavra nos diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, porque o pecado é uma afronta contra Deus, e a justiça de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e portanto, para que a justiça de Deus fosse feita, alguém precisava morrer, e o Senhor Jesus entrega a sua vida pelos nossos pecados. Ele morre a nossa morte. É por isso que Paulo diz que é uma morte vicária, uma morte substituta, uma morte que não era dele, a ponto dele ter se feito pecado por nós, a ponto dele se fazer maldito por nós. A maldição que estava sobre o mundo, ele levou sobre ele, para que nós pudéssemos ser justificados com a justiça que vem dele. Aleluia. Eu não consigo imaginar uma prova de amor maior que essa. Se nós falamos no início desse culto, no início dessa mensagem, que a maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos, eu quero te dizer que Jesus morreu no seu lugar. Nós éramos dignos de morte, nós merecíamos aquela condenação. Os nossos atos e pecados fez com que cada um de nós merecêssemos a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus, Ele assume a culpa. Ele morre pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia. Quinta frase da cruz, ou quinta frase do Senhor Jesus na cruz, está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, e verso 28. Na palavra de agonia, o Senhor Jesus diz: tem sede. Essa palavra nos expressa todo o sofrimento físico que ele estava sentindo. Ele já estava 6 horas pendurado numa cruz, depois de uma madrugada toda de julgamentos, de espancamentos, de tortura. Ele sentia dores em todo o seu corpo, câimbras. A sua língua grudava no céu da boca, tamanha a sua dor. E diante dessa agonia, desse sofrimento físico, ele diz: tenho sede. Salmista da vida, 1000 anos antes disso, ele, por revelação do Espírito Santo, irmãos, ele narra todo o sofrimento de Jesus na cruz. Ele expressa exatamente aquilo que o Senhor Jesus estava sentindo naquele momento em que ele pede água, em que ele diz: eu tenho sede. O seu corpo já não resistia. Eu quero ler, meus amigos. Todas as vezes que eu leio esse salmo, isso mexe muito comigo, porque isso mostra o tamanho de sofrimento que o Senhor Jesus passou por cada um de nós. Salmo 22, verso 14, o Espírito Santo revelando o sofrimento do Messias, diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se descontentaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm, me contemplam
e repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Veja o tamanho do sofrimento, irmãos. O nosso Senhor Jesus sofreu para que estivessem aqui. Não, você também. Talvez jovens costumam dizer, falando de amor, né, de morrer de amor. Mas eu quero te dizer, jovem, que Jesus morreu de amor. Não há expressão maior de amor do que aquilo do Senhor Jesus fez. Mesmo assim não se compadeceram do sofrimento dele. Quando ele pediu água, alguém pegou um sopro, uma espécie de uma esponja, e aí embebedeceu com vinagre. E colocou sobre uma cana e levou até os seus lados, até a sua frente. Eu estou fazendo isso na tela porque... Quando Jesus teve sede, pediu água, ele deram vinagre, porque aguçava mais a sede. Mas os seus algozes não sabiam que ao dar ao Senhor Jesus vinagre, estava se cumprindo ali a última profecia do sofrimento do Messias, revelado também pelo Espírito Santo ao salmista Davi no Salmo, capítulo 69, tá uma beleza aqui. verso 21, Que ele tá uma beleza. que diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ou seja, ali se cumpria a última profecia acerca do sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Salmo 69, verso 21. Então o Senhor Jesus, ele profere a sexta frase da cruz, que está registrada também no capítulo 19 do Evangelho de João, no verso 30. E o Senhor Jesus, em uma palavra de triunfo, em uma palavra de vitória, ele profere a seguinte palavra: está consumado. Aleluia. Tem que ouvir o pai falar. A palavra está consumado, ou a frase está consumado em grego, é uma única palavra: tetelestai. E a palavra tetelestai é uma palavra muito usada naquela época. Quando, por exemplo, um pai, ele dava uma ordem, ele dava uma tarefa ao seu filho. Quando seu filho saía a realizar aquela tarefa, quando ele voltava à casa do pai, ele dizia: pai, a obra que me deste a realizar está consumada. Tetelestai. Ou seja, ao dizer tetelestai, o Senhor Jesus estava dizendo: pai, a obra que me deste a realizar está consumada. Tetelestai. Quando um artista estava fazendo uma pintura ou alguma obra de arte, quando ele terminava, ele também dizia: tetelestai, está consumado. Ou seja, o Senhor Jesus estava ali concluindo a obra da salvação. Ele estava morrendo pelos nossos pecados, ele estava nos trazendo paz com Deus, aplacando naquela cruz a ira de Deus e manifestando o amor de Deus pelos nossos pecados, concluindo a obra da salvação. E por isso ele diz: tetelestai. Mas talvez o significado mais importante dessa expressão seja um sentido forense, quando alguém era condenado por um crime. Esse alguém era condenado à prisão, ele era levado a um calabouço, e na porta daquele calabouço era colocada uma cédula de morte, ou uma cédula de condenação, que era informado ali o nome do condenado, o seu crime e a sua pena. Então vamos pensar que esse homem fosse condenado a 10 anos de cadeia. Ao se passar 10 anos, se você chegasse até aquela cela, aquele homem seria absolvido e seria carimbado naquela célula. Tetelestai. A dívida foi paga. Depois pode.
Quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele diz: tetelestai, ele está dizendo: vocês estão livres. A condenação que havia sobre vocês, eu estou pagando. Tetelestai, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de triunfo, uma palavra de vitória. Aleluia. Mas ainda uma sétima palavra, uma sétima frase que o Senhor Jesus profere na cruz do Calvário, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46, que o Senhor Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Sabe o que é maravilhoso? É que essa palavra, na verdade, era uma oração que as criancinhas judias faziam antes de dormir. Toda criança judia, ao ir deitar, ao ir dormir, ele fazia uma oração entregando a Deus a sua noite de sono, e as crianças eram ensinadas pelos seus pais a dizer, a orar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o Senhor Jesus profere aquela frase, ele faz aquela oração como uma criancinha, confiante, vitorioso, sabendo que o Pai não deixaria que ele permanecesse junto aos mortos, mas seria apenas um sono, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria. Aleluia. Para estar vivo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pode. E todos aqueles que dormem no esperar Senhor acabar. podem ter essa esperança. Tá acabando aí. Tá acabando. Estar com o Senhor para todos sempre. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, irmãos, se o horário já se estendeu: o que fazer diante desse tão grande amor? O que fazer diante dessa maravilhosa demonstração de amor e de amizade? Aqueles dois ladrões tiveram reações opostas diante da pregação ou diante da mensagem ouvida pelos lábios do Senhor. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite é: o que você pensa a respeito do Senhor Jesus? Qual é a sua reação diante da oferta de salvação que é pregada aqui nessa noite? Porque esse mesmo Jesus que estava na cruz do Calvário, ele está aqui nessa noite te oferecendo salvação. E talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo sobre esse amor. Eu fui lhe falar. Qual é a sua reação diante desse Jesus? Eu vou te levar pro mesmo. Conta-se uma história que um evangelista, um tanto excêntrico, Senta lá, está acabando. Senta. ele estava pregando a palavra de Deus. Então um jovem se aproxima dele e pergunta a ele: o que devo fazer para ser salvo? E aquele evangelista olha para aquele jovem e responde: tarde demais. E continua com a sua mensagem. E essa resposta fez aquele jovem ficar lá. E ele interrompe o evangelista de novo e fala: como assim tarde demais? E aquele evangelista diz: tudo que deveria ser feito já foi feito por Jesus Cristo. Só cabe a você crer. E a pergunta que eu te faço essa noite é: você crê na obra salvífica de Jesus pela sua vida na cruz do Calvário? A oferta da salvação está sendo feita. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Convido a igreja para se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos nessa noite que Jesus faz a maior demonstração de amor, de amizade em cada um de nós. Eu não posso entregar o microfone sem antes fazer uma pergunta.
Há alguém aqui no nosso meio